todos sabem, na teoria ou na prática, que existem múltiplas posições sexuais. Papai e mamãe, frango assado, cachorrinho. O que nem todo mundo sabe é que essas posições sexuais podem trazer muito perigo para o homem. Nesse vídeo aqui eu vou falar quais são as posições mais seguras na hora do sexo e, no final, a mais perigosa. Eu vou apresentar de forma sucinta 5 formas de você se acidentar numa ereção. As primeiras delas são mais raras, menos frequentes, porém não menos perigosas. A primeira forma de você se acidentar e não é bem uma posição sexual, mas sim é uma situação na qual você tem ereção e você pode se acidentar de forma até fatal, com uma fratura de pênis, cujos riscos são imensos, até uma impotência permanente. A primeira forma é muito pouco previsível, né? Quando você tem uma ereção noturna, por exemplo, está dormindo com um calção frouxo ou está dormindo de bruço, se movimenta na cama e o seu pênis pode fraturar nesse tipo de situação. Cerca de 5% dos casos de fratura peniana ocorrem dessa forma e normalmente, não normalmente, mas algo que predispõe e facilita isso é uma ereção noturna vigorosa. Muitas vezes isso não é possível de ser evitado, mas pode ser evitado, por exemplo, naquela situação igual no truco, do famoso morrer de pau duro. Pacientes que tomam azulzinho com uma expectativa de ter uma grande noitada e aquela noitada não ocorre, podem ter ereções vigorosas à noite e isso pode ser perigoso. Então evitar esse tipo de situação, usar uma sunga, uma roupa íntima confortável, que deixa o pênis bem acomodado, dormir de bruço também é um risco, então se liga nisso aí para evitar esse tipo de problema. Segunda situação perigosa, também não é necessariamente uma posição sexual, mas é a masturbação. Você sabia que você pode correr um risco durante a masturbação? A masturbação, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo dos benefícios de se ejacular todo dia. A masturbação tem muitos benefícios. Melhora da autoestima, melhora do sono, você tem um prazer, você simula uma relação que nem sempre é possível, porém não é isenta de riscos para o amigão ali, né? Principalmente quando se pratica a masturbação de uma forma inusitada. Eu já peguei pacientes que transavam com uma garrafa de vidro, né? Eu tive casos de pacientes que estralavam, uma curiosidade, que estralavam o pênis, não me pergunte como isso é feito, mas um serviço referência aqui da cidade, chegou um paciente com trauma peniano que ele tinha prazer em estralar o pênis. Também já vi pacientes que introduzem objetos na uretra. Isso aí é extremamente perigoso. Inclusive já foi operado um paciente por mim que introduzia pilhas dentro da uretra. Uma situação catastrófica, então evite esse tipo de situação para você não passar apuros. Agora vamos para a terceira situação, por ordem crescente de prevalência, cada vez vai ficando mais arriscado e com uma chance maior de você ter problema na hora de ter o prazer. Terceira situação é o homem por cima. O homem por cima, cerca de 20% dos casos de fratura peniana é com o homem por cima, principalmente aí quando, curiosamente também, o homem está se aventurando e acaba, apesar dele estar no controle, ele acaba perdendo o controle. O pênis ele fratura quando ele bate fora do orifício que está tendo introduzido, ou da mulher, ou pode ser uma relação heterossexual ou homossexual. O pênis escapa, bate e a túnica bugina quebra. Então, quando o homem está no controle, é menos frequente, porém, se ele estiver normalmente grande número de casos, é numa relação com a amante, não com a mulher. São pacientes que querem mostrar uma performance excessiva, acabam perdendo o controle ali na hora H e pum! Acabam fraturando o pênis. Então tome cuidado, mesmo você estando no comando, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Cada vez mais aqui no nosso vídeo a gente está chegando na situação mais arriscada. Então agora eu vou na quarta forma mais arriscada de você fraturar o pênis, que é na posição de 4. Vocês já imaginavam que seria essa posição? A posição de 4 também é conhecida como cachorrinho ou dog style. É uma posição entre uma das preferidas, mas também uma das mais arriscadas. Principalmente, dependendo da altura da paciente, da acomodação na hora do sexo, existe uma probabilidade do pênis escapar e fraturar. Então também é uma posição muito arriscada. O ideal é que se tome muito cuidado e se for optar pelo sexo de 4, que faça isso de uma forma o mais light possível. Agora vamos para a quinta forma, a mais perigosa de você se machucar na hora do sexo. E aproveita, se inscreve no canal. Como tudo na vida, o que costuma, tudo não, mas o que costuma dar mais prazer, o que costuma ser mais desafiador, o que costuma ser mais legal, também está associado a um maior risco. Como dirigir em alta velocidade, como os pacientes que fazem abuso de álcool têm aquela sensação de êxtase, mas não estão se comportando de uma forma segura. A posição mais frequente, ela chega a representar 50% dos episódios de fratura peniana. Inclusive aqui em Campinas foi feito um estudo, alguns anos atrás,
em que ele deu esse percentual. Cerca de 50% dos casos de fratura peniana foram decorrentes dessa última situação que eu vou falar para vocês. Essa posição, o homem não está no controle e muitas vezes ele é pego de surpresa por uma mulher um pouco desastrada e senta em cima do pênis do homem, causando uma fratura. Essa posição é chamada de cowgirl, que é a mulher por cima do homem. Também tem outros nomes, coqueirinho, alguns chamam. Tem também o cowgirl invertido, é mais grave ainda. A mulher de costas para o homem, cavalgando em cima do homem. E o pênis ele acaba ficando em uma angulação que não é favorável para o sexo, acaba se curvando e aí que está o grande perigo. É uma posição que os homens gostam muito, porque tem uma visão favorável, tem uma excitabilidade alta, porém, além de ser perigoso a fratura, o pênis fica de uma posição desconfortável, com riscos, né? De machucar o homem, risco de machucar a parceira, e o homem não estando no controle, além disso, ainda pode ter o risco de brochar na hora H. Então, se você ficou até aqui, eu vou dar um bônus para você, que é qual a situação mais segura em que você tem menor chance de fraturar o pênis e ainda diminuir a sua chance de falhar na hora H. Essa situação é o famoso papai e mamãe, é o famoso arroz com feijão, é o famoso dia a dia, que pode dar muito prazer para o homem, para a mulher, de uma forma segura, e ainda, isso não tem muito estudo, mas a gente evidencia na prática clínica, que o homem no controle tem uma maior segurança na penetração, evita os traumas, e a anatomia, o fluxo de sangue, inclusive o psicológico do homem estar no controle, controlar os movimentos, normalmente está associado a uma menor perda de ereção na hora H. Então, além de ser mais seguro, é uma forma de você, se já não tem uma ereção 100% ou se tem alguma ansiedade, ter uma relação mais duradoura e mais prazerosa, evitando de cair na hora H.